Que a paz, a graça e a proteção de Deus acompanhem o dia de todos que estão escutando o nosso estudo. Amém. Que haja muita luz, sabedoria e tranquilidade para cada pessoa que nos acompanha hoje. E vamos direto ao assunto, porque a nossa missão nesta análise é desmontar um dos maiores mitos sobre o fim dos tempos. E é um mito bem enraizado, né? Muito. A gente vai investigar a obra Quando a Trombeta Soar. É um livro escrito pelo autor John McLean. E o foco do livro é algo que muda completamente a forma como as pessoas leem as profecias. Muda tudo, a estrutura cronológica e sequencial do livro do Apocalipse. Exato. E é uma alegria ter você aqui para contribuir com essa discussão estrutural. O texto do McLean realmente convida quem estuda esses relatos antigos a abandonar, alguns vícios de leitura. Ah, o prazer é todo meu. E sobre esses vícios, existe uma ideia muito popular e até reconfortante para alguns de que as visões do apóstolo João são como peças soltas. Peças de um quebra-cabeça abstrato, Isso. que podem ser encaixadas de qualquer maneira. Para muita gente, ler os capítulos finais da Bíblia é como pegar um baralho, sabe? Um baralho cheio de imagens de dragões, cavalos, taças. Aí a pessoa embaralha tudo e tenta adivinhar a ordem. É bem essa sensação. As pessoas pulam do capítulo 4 para o 12, voltam para o 6 e acabam desistindo por acharem tudo muito caótico. Fica impossível de entender. Mas o argumento central do McLean é justamente provar que não há caos nenhum. Nenhuma desordem. Zero. O grande trunfo dele é demonstrar que ler o relato de forma contínua, de forma sequencial, traz uma ordem imensa para a narrativa. Tirar aquela sensação de loucura, né? Tira totalmente. Quando a gente para de embaralhar os capítulos, o texto revela um alinhamento matemático fascinante. As engrenagens proféticas começam a girar perfeitamente sincronizadas. Sincronizadas com os evangelhos, certo? Com os evangelhos e com textos muito mais antigos, tipo as profecias do livro de Daniel, lá no Antigo Testamento. É um design literário de uma precisão que chega a ser assustadora. Nossa, isso alivia muito o peso da leitura. Porque antes de batermos de frente com o simbolismo intenso e com as catástrofes, claro, existe um formato literário que serve de base. E a gente muitas vezes esquece um detalhe fundamental. Que é uma carta. Exatamente. O Apocalipse não é só um diário de visões místicas. Na sua essência, ele é uma epístola, uma carta enviada a destinatários reais. E ter isso em mente é crucial para quem nos escuta. O apóstolo João estava exilado na ilha de Patmos. Ele escreveu um documento com começo, meio e fim. O livro tem um prólogo muito claro logo no primeiro capítulo. E um epílogo no último. Exato. E logo nesses capítulos iniciais, ele traz mensagens e exortações extremamente específicas para 7 igrejas. Igrejas que existiam fisicamente. Na Ásia Menor, né? Onde hoje é a Turquia. Isso mesmo. Ignorar essa natureza de epístola é o primeiro grande erro. É o que faz a pessoa interpretar a obra de forma fragmentada. E o próprio autor da carta, o João, ele fornece uma espécie de índice, não fornece? O McLean destaca bastante o capítulo 1, versículo 19. É a chave de leitura. Funciona como uma instrução direta de organização do próprio Cristo para João. Uma instrução em 3 partes. Sim, 3 partes cronológicas muito evidentes. A ordem é: escreve as coisas que viste, depois as coisas que são, e, por fim, as coisas que hão de acontecer depois destas. É uma divisão inegável de passado, presente e futuro. A partir da perspectiva do autor, naquele exato momento histórico em que ele segurava a pena para escrever. Para quem não tem a estrutura do livro fresca na memória, como essas 3 fases se distribuem? Vamos lá. A primeira parte, as coisas que viste, se refere à visão inaugural. A visão do Cristo glorificado que domina o capítulo 1. O passado recente dele ali. Exato. A segunda parte, as coisas que são, engloba as cartas às 7 igrejas. Isso está nos capítulos 2 e 3. Que representava o presente. A realidade daquelas comunidades lidando com perseguições, dilemas doutrinários ali no 1º século. E aí vem a terceira parte. As coisas que hão de acontecer depois destas. Isso marca uma virada drástica no capítulo 4. O texto diz que uma porta se abre no céu. Inaugura as revelações sobre os eventos futuros e os julgamentos globais. O McLean defende que o próprio autor delimitou essa linha do tempo lógica e progressiva. O que nos leva ao núcleo de toda a complexidade, que é a fase dos julgamentos. A partir do capítulo 6,
o leitor bate de frente com 3 grandes séries de 7 elementos. Os selos, as trombetas e as taças. Isso. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Eu sei que no campo da teologia tem uma divisão gigantesca sobre como interpretar isso. Tem uma corrente muito forte que defende a teoria da recapitulação. É bem famosa. Para o pessoal que não está familiarizado, essa teoria sugere que selos, trompetas e taças são o mesmo evento, só que contado 3 vezes, por ângulos diferentes. Como ver o replay de um gol, mas por 3 câmeras diferentes da transmissão. Perfeito, como um replay. Só que o MacLean discorda completamente dessa abordagem de replay. Discorda veementemente, e ele faz isso com bases lógicas e textuais sólidas. Ele defende a visão sequencial sucessiva. A ideia de que um julgamento termina para o outro poder começar. Exatamente. E tem provas internas no próprio texto para sustentar que a gente não está vendo um replay. A primeira prova é o nível de intensidade. A intensidade escalonada, certo? Na estrutura sequencial, a devastação aumenta gradativamente. É como um contágio, ou uma reação em cadeia que vai fugindo do controle aos poucos. Isso fica muito nítido no elemento da água. Eu lembro que o MacLean usa isso como exemplo. É o melhor exemplo para quebrar a teoria do replay. Quando a gente lê sobre a segunda trombeta, o relato diz que 1/3 dos mares é atingido, 1/3 é destruído. Mas quando a gente avança lá para a segunda taça, o relato afirma que todos os mares, 100% deles, se transformam em sangue. Matando tudo que tem neles. E isso derruba a teoria da recapitulação por pura lógica matemática. Não tem como ser a mesma coisa. Claro que não. Se os julgamentos ocorressem ao mesmo tempo, se a trombeta e a taça fossem o mesmo desastre, a proporção não faria sentido. A água não pode estar 1/3 contaminada e totalmente contaminada simultaneamente. Seria uma contradição no próprio texto. Exato. E além dessa escalada, existe um mecanismo que o MacLean ilustra muito bem. A gente pode chamar de efeito da boneca russa. Ah, aquelas bonecas matrioscas, que você abre a maior e tem uma menorzinha perfeitamente encaixada dentro. Precisamente. A mecânica de como esses 3 grupos interagem funciona exatamente assim. O 7º elemento de uma série nunca é um desastre isolado. Ele é o gatilho. O gatilho que dispara a próxima série inteira. Quando o 7º selo é quebrado, não cai um raio ou um terremoto na mesma hora. O texto fala que há um silêncio no céu. Um silêncio por cerca de meia hora. Uma pausa super dramática. E então, 7 anjos recebem as 7 trombetas. Ou seja, o 7º selo contém e abre as trombetas. E a mesma coisa acontece com a 7ª trombeta, né? A mesma lógica. Quando a 7ª trombeta soa, o mistério de Deus é anunciado como concluído. E isso introduz imediatamente os anjos que carregam as 7 taças, que é onde a ira se consuma de vez. Caramba, a estrutura é muito amarrada. E tem outro detalhe que amarra essa cronologia de um jeito inquestionável. A questão do selamento das pessoas. Essa pista contextual é fascinante. No capítulo 7, o texto menciona que 144.000 pessoas das tribos de Israel recebem um selo de proteção de Deus nas testas. E isso acontece exatamente depois do 6º selo. Aí a grande pergunta é: por que marcar essas pessoas com o selo visível nesse momento exato do cronograma? E qual é a resposta? Porque as pragas estão prestes a mudar de natureza. Elas vão ficar muito mais severas nas trombetas. Mais adiante, quando a 5ª trombeta toca, uma praga é liberada do abismo. E ela vem com uma ordem verbal muito específica. De não tocar em quem tem a marca? A ordem é atormentar apenas e tão somente as pessoas que não possuem o selo de Deus na testa. A dedução literária é claríssima aí. Não tem como fugir. Se a praga da trombeta precisa olhar e reconhecer quem foi protegido lá no evento dos selos, é porque as trombetas vêm cronologicamente depois. Sensacional. Com o selo sendo esse ponto de partida da engrenagem toda, o olhar de quem estuda se volta automaticamente para os primeiros 4 selos. Que revelam os famosos Cavaleiros do Apocalipse. Isso. E aqui mora um dos maiores debates entre os estudiosos. A identidade do primeiro cavaleiro. Aquele que monta o cavalo branco.
instintivamente, muita gente lê cavalo branco e já assume que é Jesus Cristo saindo para conquistar. É uma associação quase automática, né? Porque lá no final da obra, no capítulo 19, Cristo de fato retorna montado num cavalo branco. Liderando os exércitos do céu. Só que a análise rigorosa do MacLean e de grande parte da erudição moderna mostra que esse cavaleiro do capítulo 6 não pode ser Jesus. E quais são os pontos de inconsistência que quebram essa ideia? A primeira inconsistência está na própria cena lá no céu. No capítulo 6, quem está segurando o pergaminho e abrindo os selos é o Cordeiro, que é Jesus. Seria muito bizarro imaginar Jesus quebrando o selo no céu e aparecendo na terra cavalgando ao mesmo tempo. Completamente lógico. E tem a questão do idioma. As palavras do originais em grego que descrevem os adornos são diferentes. A coroa, né? Isso. O cavaleiro do primeiro selo recebe uma coroa descrita pela palavra Stéphanos. Era uma guirlanda de folhas. Aquela coroa da vitória que os romanos davam para atletas ou generais. E a coroa de Cristo no capítulo 19? O texto usa a palavra diademas, que são coroas reais, de soberania infinita. Até as armas são diferentes. O primeiro cavaleiro carrega um arco comum. A arma de Cristo é a espada afiada que sai da boca dele. Entender essas diferenças aponta para uma conclusão bem mais sombria, então. Infelizmente, sim. O primeiro cavaleiro representa a figura do anticristo, ou de falsos messias e falsos líderes no geral. Figuras que surgem prometendo paz, conquistando o mundo com diplomacia, enganando todo mundo no começo da tribulação. E a gente sabe que essa falsa paz dura pouquíssimo, porque logo em seguida vem o segundo selo. O cavalo vermelho, que tira a paz da terra e traz a guerra generalizada. E na sequência, o terceiro cavalo, o preto. Esse ilustra um cenário que dá calafrios em qualquer pessoa que entenda o mínimo de economia. O cavalo preto carrega uma balança, um símbolo milenar de comércio, de racionamento, e junto com ele uma voz anuncia preços exorbitantes para itens de sobrevivência básica. Os preços que o texto antigo menciona são assustadores quando a gente traz para a nossa realidade. A voz fala que a medida de 1 litro de trigo ou 3 litros de cevada vai custar 1 denário. E para quem nos escuta e talvez não tenha o contexto econômico lá do Império Romano, 1 denário era o salário integral de um dia inteiro de trabalho braçal. Traduzindo isso para hoje, é o desespero de trabalhar de segunda a sexta de forma exaustiva só para conseguir comprar o arroz e o feijão do próprio trabalhador. Sem sobrar absolutamente nada para alimentar um filho, para pagar o aluguel, energia, nada. É um colapso inflacionário catastrófico, provavelmente o resultado das guerras que vieram com o cavalo vermelho. Segue aquela lógica de dominó. Falsa paz, guerra, fome extrema. E aí o quarto cavalo, o amarelo, traz epidemias e morte para 1/4 da Terra. Essa sucessão toda de calamidade humana prepara o palco para o quinto selo. O quinto selo é fascinante. Ele muda a câmera de lugar, o leitor para de olhar para a terra arrasada e passa a observar o altar de Deus no céu. E lá estão as almas dos mártires, clamando em alta voz. Uma pergunta muito angustiante. Eles dizem: até quando, soberano Senhor, demorarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Um clamor por justiça. Isso mostra o impacto das perseguições contra as pessoas de fé nesse período vai ser tão implacável que até no ambiente de paz celestial vai ter esse senso de urgência. A maldade na terra atinge um limite intolerável. E é ao analisar esses 5 primeiros selos em conjunto que o MacLean apresenta uma sacada genial. Ele pega esses eventos e coloca lado a lado com os discursos finais que Jesus fez anos antes. Aqueles documentados nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Só para lembrar, sinótico significa que eles compartilham a mesma visão narrativa. E a sobreposição dos selos com os evangelhos é impressionante. É um dos pontos altos do estudo. Lá em Mateus 24, Jesus descreve os sinais que antecederiam o fim. Ele avisa que seriam como dores de parto e lista os eventos numa ordem inalterável. Vamos conferir a ordem. O primeiro alerta de Jesus é sobre o surgimento de falsos messias. O segundo alerta é sobre guerras e rumores de guerras. O terceiro, fomes em vários lugares. O quarto fala sobre pestes.
E o quinto detalha prisões, perseguições e martírio. O alinhamento é simplesmente perfeito com os selos. Falsos messias com o cavalo branco, as guerras com o cavalo vermelho, a fome com o cavalo preto e a balança, as pestes com o cavalo amarelo. E a perseguição culmina no quinto selo, nas almas dos mártires lá no altar. Os evangelhos e o Apocalipse não estão competindo de forma alguma. Estou narrando a mesma história com os mesmos marcos. E o McLean usa esse alinhamento todo para encontrar o que a gente poderia chamar de marco zero do relógio profético. Sim, e para isso ele expande a equação para incluir o livro de Daniel. Para entender esse passo, a gente tem que lembrar que o Daniel descreve um período final conhecido como a 70ª semana. Basicamente uma contagem regressiva de 7 anos de profundas tribulações. Isso. E o texto de Daniel afirma que exatamente na metade desses 7 anos, ou seja, 3 anos e meio cravados, vai ter um evento divisor de águas, a abominação da desolação. Onde o espaço sagrado vai ser completamente profanado. Vamos traçar esse paralelo do McLean passo a passo. A lógica é muito cristalina. A gente sabe que a abominação da desolação marca a metade exata dos 7 anos. Certo. Jesus avisa em Mateus que quando essa abominação acontecer, o perigo vai ser tão grande que o pessoal da Judéia tem que fugir para as montanhas na mesma hora. E o Evangelho de Lucas vai ainda mais além. Profetiza que o terror vai ser tão sem precedentes que as pessoas vão gritar em desespero pedindo para as montanhas caírem em cima delas, só para se esconderem. E adivinha onde a gente reencontra essa exata descrição no Apocalipse? No momento da abertura do sexto selo. O relato do sexto selo narra um terremoto colossal, o sol escurecendo, e narra exatamente a mesma cena de pessoas fugindo para as cavernas, desde reis até escravos. O texto cita eles implorando para que as rochas caiam, implorando para se esconderem do rosto daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. A sobreposição é inegável. Totalmente. Se a fuga para as montanhas e o clamor pelas rochas acontecem na exata metade da última semana de Daniel, e o sexto selo descreve detalhadamente isso acontecendo, A conclusão lógica é que o sexto selo demarca o meio histórico exato do período de 7 anos. o sexto selo é o alarme tocando, dizendo que a primeira metade do tempo se esgotou. É um momento de transição. O início da grande tribulação, como os teólogos chamam. Isso, o período de intensidade máxima. Aqueles últimos 3 anos e meio do relógio. Todos os julgamentos que vêm pela frente, as trombetas e as taças vão estar comprimidos nessa segunda metade. E a Bíblia tem um cronômetro muito rigoroso para garantir a duração desse período, não tem? Não é um tempo figurativo solto no ar. De forma alguma. A consistência dos números prova que não tem peça aleatória. O próprio Daniel menciona um tempo, tempos e metade de um tempo. Uma expressão antiga para 3 anos e meio. Exato. Aí, Apocalipse, capítulo 12, fala que a mulher fugirá para o deserto por 1.260 dias, e no capítulo 13 diz que a besta terá autoridade por 42 meses. Quer a métrica seja tempos, dias ou meses, a matemática bate. É irrefutável. Usando o calendário judaico antigo, de 30 dias mensais, todas as passagens apontam sistematicamente para o mesmíssimo período. 3 anos e meio exatos e literais. E diante dessa estrutura toda, que não dá margem para erro temporal, a gente esbarra num dos tópicos mais sensíveis, o arrebatamento da igreja. Assunto delicado e muito debatido. Muito. Especificamente quando ele acontece em relação a esse cronograma dos 7 anos. O McLean avalia uma teoria contemporânea do Marvin Rosenthal, a teoria do arrebatamento pré-ira. Como o Rosenthal interpreta isso? O Rosenthal tenta criar uma linha divisória ali na natureza dos desastres. Ele argumenta que o arrebatamento ocorre apenas depois da abertura do sexto selo. Lá no meio da tribulação. Isso. Só que, para sustentar isso, ele precisa classificar os primeiros 5 selos como não sendo a ira de Deus. Na visão dele, os cavalos, a fome, as pestes, tudo isso seria só a ira dos homens, ou ação do anticristo. Entendi. E a verdadeira ira punitiva de Deus só começaria nas trombetas. Exato.
Assim, os cristãos poderiam suportar os primeiros selos sem violar aquela promessa divina de que eles seriam preservados da ira celestial. É uma tentativa de conciliação. Mas o MacLean aponta uma falha arquitetônica gigante nessa teoria, usando a própria cronologia do livro. Ele convida a gente a simplesmente olhar para quem tem o poder no início de tudo. No capítulo 5, quem é digno de pegar o livro e quebrar os selos? É o Cordeiro? É o próprio Jesus. Os humanos. É uma ação celestial deliberada. E tem a descrição do trono de Deus no capítulo 4. O que sai desse trono antes mesmo do primeiro selo ser quebrado. Relâmpagos, vozes e trovões. Para quem lê correndo, parece só um clima de tempestade, um efeito especial. Mas isso tem um peso tremendo na literatura profética. Tem sim. Esse simbolismo de trovão e relâmpago saindo do trono é a sinalização máxima de que o julgamento supremo já está em andamento. A tempestade de justiça se formou. Tá ativa. E a refutação do MacLean se apoia nisso. Se é o próprio Cristo desencadeando os eventos e se o trono já exibe os sinais de julgamento, é insustentável dizer que os primeiros selos são mera ira humana. Eles já são o início oficial do julgamento de Deus. E isso nos leva à promessa bíblica central lá em Tessalonicenses. É assegurado aos fiéis que Deus não os destinou para a ira. E se o MacLean está certo de que os selos já são o início dessa ira... A única conclusão lógica é que o arrebatamento precisa ser pré-tribulacionista. Ele tem que acontecer antes de qualquer selo ser quebrado. Antes do cavalo branco aparecer... Antes da última semana de Daniel começar a contar. Essa perspectiva protege a integridade de tudo que a gente discutiu até aqui. Porque tentar enfiar o arrebatamento no meio, ou no fim, obriga quem estuda a cometer agressões literárias. Força a quebra das engrenagens, volta a sobrepor taça com selo e a gente volta a estaca zero do baralho embaralhado. A visão pré-tribulacionista lida de forma sequencial, alinha tudo sem forçar a barra. Que fantástico! Resumindo toda essa riqueza arquitetônica literária que a gente percorreu, o estudo do John MacLean nos liberta do peso de tentar adivinhar a ordem das coisas. O livro não é um quebra-cabeça místico. Tem uma progressão precisa. Selos contém trombetas. Trombetas contém taças. Tudo caminhando em paralelo absoluto com as dores de parto dos evangelhos e com a contagem do Daniel. Não tem peça solta. E essa constatação acaba empurrando a gente para uma reflexão que vai além de só estudar o futuro. Observar essa precisão toda frequentemente gera no ser humano um fascínio por buscar datas, né? O pessoal fica tentando adivinhar quando a trombeta vai soar no nosso calendário atual. Só que isso deixa a gente com uma pergunta bem incômoda. Se o tempo tem um cronograma tão exato nas mãos do autor dele, será que a nossa obsessão em tentar prever essas datas não afeta o jeito que a gente vive o presente? Nossa, isso é forte. Muitas vezes, a preocupação com o fim dos tempos serve de pretexto para abandonar as responsabilidades de hoje. O cuidado, o amor, a justiça, que a gente tem que praticar no agora. A mensagem de um texto tão organizado não é estimular o medo do calendário. É garantir que a gente viva com retidão enquanto os selos permanecem fechados. Que reflexão maravilhosa para ponderarmos. O cronograma impecável não deve gerar pânico ou fuga, mas sim uma confiança profunda de que a história não está à deriva. Navegar por essas complexidades com base no ensaio do MacLean foi incrível. Uma experiência transformadora. O texto ainda reserva muitos paralelos e sabedoria surpreendentes. E para quem se sentiu desafiado e quer mais, temos uma ótima notícia. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Vamos continuar explorando essas camadas na próxima vez. Que Deus abençoe todos os ouvintes.